Bom, pessoal, estamos de volta com mais uma série, né? Eu tenho organizado o meu canal a partir de séries, né? Que eu acho que é uma forma que eu encontrei de organizar esses múltiplos temas que eu venho desenvolvendo, né? Que eu venho explorando. Eu comecei pela questão do rap, a gente também está passando pela questão do funk e um tema bastante importante é o mercado da consciência. Ou seja, esse mercado saturado, hipersaturado, né, que vende consciência crítica sob uma aparência, né, de crítica, pelo menos, mas que tem uma função outra, né? Então é essa função outra que esses personagens como Eduardo Marinho encarnam que a gente vai explorar aqui hoje, né? Essa série pretende também pensar outros personagens, mas como eu já tinha escrito um longo artigo sobre o Eduardo Marinho e eu coloquei a primeira vez que eu divulguei esse artigo foi no meu blog Crônicas da Guerra de Classes, que era um blog que eu tinha que acabei deletando porque estava muito tosco, enfim, desatualizado. Eu deletei e estou reorganizando a minha obra de produção de textos, né, e tudo mais. Quem sabe aí eu vou ter um site para organizar melhor, porque é muita coisa, então acaba que tem que organizar mesmo, né? E depois eu li esse texto e coloquei no meu canal da 202 Filmes, mas como eu reformulei o meu canal e deixei só a minha obra cinematográfica lá, inclusive quem quiser conhecer os meus filmes, entrem lá, 202 Filmes, tem todos os meus filmes lá. Eu acabei deletando também essa análise, né? E reformulando esse texto que eu já tinha escrito, enfim, reorganizando, mas basicamente fazendo uma mesma análise. E agora eu estou expondo aqui no meu canal pessoal, com o título Eduardo Marinho, a crítica que reforça o sistema. Mais uma vez, eu acho que é importante ressaltar que a nossa intenção aqui é fazer um debate crítico, pensando, né, esses fenômenos sociais como o rap ou o funk ou essas figuras que saturam a internet, né, com as suas falácias, muitas vezes convencendo parte significativa, né, da juventude ou da sociedade de uma forma geral, justamente como forma de problematizar, né, esses pressupostos, né, que eles colocam e que acabam sendo muito difundidos em podcasts, né? Por exemplo, a figura do Eduardo Marinho é saturada em podcast. Todos os podcasts do universo têm o Eduardo Marinho falando exatamente as mesmas coisas, né? Ele fala sempre as mesmas coisas, ele nunca muda uma vírgula, e o ressentimento dele é um fator que atravessa toda essa análise, né? Análise entre aspas, porque ele não se propõe a fazer uma análise. Bom, essa é uma crítica, portanto, que eu também faço a partir de um olhar de dentro, né? Eu já tive algum contato com essa figura, né? E foi bastante traumática também ver de perto o funcionamento, né, desse autoritarismo, né, desse anti-intelectualismo, desse ressentimento exacerbado, né, dessa virulência. O Eduardo Marinho é um sujeito muito virulento, né, ele exalta esse ressentimento de forma muito explícita, e acaba que a gente não tem a oportunidade de se ater, né, e analisar de forma mais pormenorizada o que de fato significa, né, figuras como o Eduardo Marinho. Então, eu vou fazer a leitura, né? É importante que a gente também faça os debates aqui, vocês fiquem à vontade para colocar, né, suas observações, suas reflexões, enfim. E o texto se chama, mais uma vez, Eduardo Marinho, a crítica que reforça o sistema. Bom, só para lembrar mais uma vez que essa é uma mídia independente, né? A gente aqui é um coletivo também, não é porque o canal tem só o meu nome, porque não tem outras pessoas, mas sim, existem várias outras pessoas trabalhando comigo junto, e eu trabalhando em outros projetos, né? Podcasts, vão vir outros projetos aí. E a manutenção desse trabalho é fundamental. A manutenção, ela depende de apoio financeiro, dos meios materiais, das pessoas envolvidas, da organização que a gente propõe,
que é uma organização horizontal, e se você puder e quiser colaborar para a manutenção da nossa mídia, das nossas produções, dos nossos filmes, dos nossos discos, né? A gente é uma produtora que produz uma série de coisas, né? Eu sou músico, sou cineasta, historiador, enfim, estou no campo amplo da produção, né? E o Pix está aí na descrição. Bom, agora sim vamos ao texto e é isso. Eduardo Marinho, a crítica que reforça o sistema. Introdução. A função da crítica e o declínio da razão pública. Toda crítica digna de seu nome precisa partir de uma disposição ontológica radical, a de não pactuar com a aparência. O trabalho do pensamento, em seu sentido mais profundo, é o de desnudar a realidade, expor as contradições ocultas sob os véus da ideologia e reconstituir, a partir da mediação teórica, o movimento real do mundo social. Como alertava Karl Marx em sua crítica da filosofia do direito de Hegel, a crítica deve ser impiedosa, pois o problema não é descrever o mundo como ele parece ser, mas transformá-lo pela consciência. Mas essa impiedade não é gratuita. Ela carrega em si a tarefa da emancipação, liberar o pensamento de seus grilhões morais, religiosos, políticos e estéticos, libertar os homens das amarras simbólicas que naturalizam a opressão. Nessa análise, assumimos esse compromisso, não para atacar uma pessoa ou destruir reputações, mas para compreender e denunciar um fenômeno que se traveste de autenticidade, simplicidade e rebeldia, mas que em sua forma mais profunda colabora para a reprodução do irracionalismo contemporâneo, da despolitização das massas e da consolidação simbólica de um tipo de resignação fetichizada. A figura de Eduardo Marinho, declarado filósofo de rua, artista errante, ex-militar convertido em arauto do antissistema, tornou-se nos últimos anos um símbolo poderoso daquilo que chamaremos aqui de crítica desprovida de razão, uma forma discursiva que simula contestação, mas abdica do pensamento, da história, da teoria e da totalidade. O fenômeno Marinho não pode ser reduzido à sua biografia ou às suas intenções pessoais. Ele deve ser compreendido enquanto forma ideológica, um signo social carregado de sentidos, afetos e funções. É exatamente nesse ponto que entra a contribuição fundamental de Lukács e de Carlos Nelson Coutinho para a nossa análise. A crítica ao irracionalismo como forma moderna de destruição da razão e, portanto, como bloqueio da consciência de classe e da possibilidade revolucionária. Ao longo do século XX, diversos autores apontaram que a ideologia dominante do capital desenvolve mecanismos cada vez mais sofisticados de dissolução da razão crítica. No lugar do pensamento totalizante e histórico, instaura-se o fragmento, o culto à experiência imediata, a subjetividade individual desconectada da praxis. A negação da razão é, na verdade, a negação da possibilidade de transformação, escreveu Carlos Nelson Coutinho. No contexto atual, marcado pelo colapso simbólico das grandes narrativas, pela estetização das relações sociais e pela hegemonia do espetáculo, o irracionalismo não se apresenta mais sob a forma grotesca do autoritarismo militar ou da censura direta. Ele se manifesta, ao contrário, como sedução, sensibilidade, autenticidade. Surge travestido de humildade, de sabedoria popular, de ruptura com os códigos acadêmicos e por isso mesmo encontra ampla ressonância em setores desiludidos com as instituições tradicionais. A crítica à universidade, ao sistema político, ao capitalismo e à cultura passa a ser apropriada por figuras que não propõem transformação concreta alguma, mas apenas um deslocamento simbólico da crítica, da luta coletiva para o autoconhecimento, da organização política para a sabedoria individual, da história para o presente eterno da experiência vivida. É nesse cenário que a figura pública de Eduardo Marinho se inscreve. Não como um simples artista, mas como uma forma simbólica que condensa os impasses da crítica contemporânea, esvaziada de razão e de horizonte coletivo. A força de sua retórica está precisamente no apagamento da mediação teórica. Ele fala a partir da vivência, contra a universidade,
contra a teoria, contra os partidos, contra qualquer forma de organização política. E justamente por isso se transforma em fenômeno de massas. Sua crítica não mobiliza práticas, ela dissolve em discurso. Este ensaio propõe, portanto, um desvelamento, não do homem, mas do símbolo, não da trajetória pessoal, mas da função ideológica. Nossa hipótese é que Eduardo Marinho opera como uma peça no tabuleiro ideológico do capitalismo tardio, uma válvula de escape simbólica para as frustrações da juventude, para os ressentimentos de classe média progressista, para o colapso das utopias políticas. Sua fala mobiliza termos como amor, liberdade, espiritualidade, miséria, opressão, mas todos desconectados da estrutura social e da luta de classes. A linguagem que ele adota é performática, fragmentária, emocional e se recusa ao conceito, ao rigor e à análise. É uma linguagem pós-moderna de aparência popular que se torna perigosa exatamente por parecer despretensiosa e verdadeira. Ao longo dessa análise, a gente vai demonstrar como essa forma de crítica, ao recusar a razão, abandona também a emancipação. E como o audiovisual, especialmente a peça-chave Observar e Absorver, de 2016, desempenha um papel central na produção dessa imagem. O audiovisual contemporâneo, como veremos, não apenas registra, mas fabrica os símbolos do nosso tempo. E Eduardo Marinho, em sua forma de discurso, estética e circulação, é antes de tudo um produto dessa fabricação. Nosso objetivo é, por fim, resgatar a crítica de seu cativeiro subjetivista, restituir à razão sua potência histórica e recolocar a questão política no centro do debate. Como escreveu Lukács, a razão revolucionária é a única forma de razão que se põe a serviço da humanidade como um todo. E é com essa razão que escreveremos aqui. Do carisma ao fetiche, o antissistema como forma mercadoria. No capitalismo contemporâneo, até a rebeldia pode ser convertida em produto. O sistema possui uma capacidade inaudita de incorporar a crítica que lhe é dirigida, desarmá-la e, em seguida, revendê-la sob a forma de mercadoria simbólica. Essa lógica de absorção é um dos núcleos da ideologia do capital tardio. Ela transforma o antagonismo em ornamento, a revolta em performance, o dissenso em estética. É nesse terreno movediço e dissimulado que se forma o carisma antissistema de figuras como Eduardo Marinho, uma figura que simula oposição, mas cujos efeitos reais operam em direção inversa. Marinho se apresenta como alguém que largou tudo para viver nas ruas, que rompeu com a vida militar e com a lógica do consumo, tornando-se uma espécie de filósofo errante da contemporaneidade. Essa trajetória pessoal, com seu valor de escândalo e sacrifício, é o que sustenta a construção de sua autoridade simbólica. O homem que viu a verdade, que abriu mão do conforto para viver a experiência crua da miséria e da rua. Há aqui uma transmutação ideológica muito precisa. O capital simbólico de sua pobreza se converte em poder discursivo. O sofrimento vivido é transformado em legitimidade absoluta. Pierre Bourdieu foi um dos primeiros a sistematizar esse tipo de fenômeno. A conversão da experiência social em autoridade simbólica. Ele mostrou como certos sujeitos acumulam prestígio não apenas por aquilo que dizem, mas pelo lugar de onde dizem. No caso de Marinho, o lugar social de onde ele fala, a rua, a exclusão, a recusa voluntária da vida tradicional, funciona como imunização ideológica. Sua vivência é o próprio argumento. E quanto mais sua fala se desvia da linguagem culta, acadêmica ou política, mais ele é percebido como legítimo, autêntico e verdadeiro. A autenticidade, no entanto, se tornou uma das formas mais eficazes da mercadoria simbólica contemporânea. Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo, já alertava para o fato de que numa sociedade em que tudo se transforma em imagem, o conteúdo da fala é subordinado à aura de quem fala. O espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se torna imagem, escreveu Debord. No caso de Marinho, a imagem do sábio popular, do andarilho iluminado, da figura alternativa, produz um efeito estético poderoso. Ele é percebido como alguém que não tem interesse em nada,
E é justamente isso que o torna interessante. A recusa aparente da fama é o que impulsiona sua fama. O desprendimento vira marketing involuntário. O desinteresse vira narrativa. A crítica ao sistema, nesse caso, não se apresenta como ruptura concreta, mas como performance. E como toda performance bem-sucedida, ela precisa de um público, de palmas, de circulação. Marinho é amplamente consumido em vídeos, documentários, reels, trechos de entrevistas, ilustrações e artes que viralizam nas redes, quase sempre fora de qualquer contexto dialético. Ele tornou-se uma voz de sabedoria, com frases curtas, sentenças filosóficas, conselhos morais e denúncias despolitizadas. Trata-se de uma forma de crítica reduzida à estética, um conjunto de sensações, aforismos e expressões que podem ser recortadas, compartilhadas, tatuadas e, sobretudo, vendidas. Essa mercadorização da figura antissistêmica é sintoma de uma lógica mais ampla, que Lukács denominou de reificação. A reificação consiste em transformar relações sociais e subjetividades humanas em coisas, em objetos esvaziados de história e contradição. Quando a figura de Eduardo Marinho se converte em marca, em estilo de vida e em sabedoria alternativa para consumo da classe média desiludida, ela está sendo completamente reificada. Deixa de ser sujeito de crítica para tornar-se objeto de consumo simbólico. A crítica se transforma em fetiche. Não por acaso, seus vídeos mais populares estão recheados de slogans existenciais, reflexões místicas e indignações difusas, todos despidos de mediações históricas ou de conteúdo estrutural. A crítica ao sistema nunca aparece como análise das relações de produção, da exploração de classe, do papel do Estado ou do imperialismo. O sistema é apresentado como um campo místico, sombrio, abstrato, que oprime a todos, igualmente, por meio da mentira e da ilusão. Não há classes sociais, não há capital, não há luta, há apenas o sistema. Essa abstração esvaziada torna impossível qualquer crítica concreta e, ao mesmo tempo, torna palatável o discurso de Marinho a público dos mais diversos matizes ideológicos. O carisma que ele mobiliza não é um dom pessoal, mas uma construção social e midiática. E como toda forma de carisma no capitalismo, ela está sujeita à lógica da mercadoria. O guru carismático se torna guru justamente quando sua negação do poder se transforma em poder simbólico. A recusa das instituições se torna chancela. A pobreza se torna glamour. A fala contra a política se torna política em si. Trata-se de uma operação profundamente fetichista, onde o conteúdo desaparece sob a forma do estilo, da imagem, da performance. A crítica marxista, portanto, deve desmascarar essa operação. Deve mostrar que por trás do discurso puro, livre e despojado, há uma lógica de legitimação social, que por trás da recusa à teoria há a reprodução da ideologia, que por trás da performance da humildade há um acúmulo de capital simbólico que serve à estabilização da ordem. Como dizia Walter Benjamin, todo documento de cultura é também um documento de barbárie, e é preciso interrogar o que se esconde sob a cultura de resistência que Marinho representa, e qual barbárie ela, talvez sem querer, ajude a perpetuar. A destruição da razão, de Schopenhauer ao pós-modernismo de rua. A crítica marxista à ideologia não se limita a denunciar os conteúdos falsos da consciência social, mas investiga os fundamentos ontológicos que sustentam a deformação do pensamento no interior da sociedade capitalista. Lukács, em sua obra monumental A Destruição da Razão, demonstrou que o irracionalismo filosófico, corrente que atravessa pensadores como Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger e seus derivados, não é um desvio ocasional da tradição ocidental, mas um componente essencial da regressão ideológica operada pelo capital em sua fase imperialista. A razão, antes instrumento de crítica e de emancipação, passa a ser desmontada em nome da intuição, da vontade, da vivência, da negação da totalidade. Essa operação filosófica possui consequências diretas na vida social.
Ao substituir a razão crítica pela experiência subjetiva imediata, destrói-se a possibilidade de análise estrutural, de compreensão das mediações históricas e de ação coletiva transformadora. A realidade passa a ser percebida como caos insondável, fragmentado, inexplicável e, portanto, irreformável. A barbárie se instala não apenas nas estruturas objetivas da dominação, mas no próprio interior da consciência. Como afirma Lukács, a destruição da razão é a destruição da capacidade de intervir no mundo. Carlos Nelson Coutinho, em O Estruturalismo e a Miséria da Razão, retoma esse diagnóstico para analisar as formas contemporâneas do irracionalismo e especialmente aquelas travestidas de discurso progressista. Segundo ele, a fetichização da linguagem, a recusa da totalidade e a fragmentação do saber operam hoje como formas dissimuladas de negação da crítica histórica. O pós-modernismo, nesse sentido, não rompe com o capital, mas com a racionalidade crítica que poderia negá-lo. Trata-se, diz Coutinho, de um irracionalismo travestido de ruptura. É precisamente nesse terreno que se inscreve a figura pública de Eduardo Marinho. Seu discurso é moldado por um elogio sistemático da intuição, da vivência, da percepção direta das coisas. A experiência individual é elevada à condição de verdade incontestável. A razão, sobretudo a teórica, a histórica, a dialética, é atacada como instrumento de dominação, como artifício da academia, como linguagem do poder. Com isso, Marinho reatualiza, sob nova linguagem, o mesmo irracionalismo que Lukács combateu com tanto vigor. A diferença é que agora ele se apresenta como sabedoria popular, como crítica antissistêmica, como filósofo da rua, o que o torna ainda mais eficaz enquanto forma de sedução ideológica. Trata-se de uma inversão perversa, a experiência da miséria, do sofrimento, da exclusão, que deveria impulsionar a crítica das estruturas sociais, é convertida em fundamento epistemológico absoluto. O saber deixa de ser construção coletiva, mediada, histórica e passa a ser expressão imediata da vivência pessoal. Isso tem nome: obscurantismo. Não no sentido conservador e moralista do termo, mas no sentido filosófico rigoroso, como recusa da mediação racional, como dissolução da praxis em percepção sensível. Essa operação é particularmente eficiente em contextos de colapso institucional, de desilusão com os partidos, os intelectuais e as universidades. O carisma do irracionalismo cresce no vazio deixado pela razão desertada. E é isso que faz de Marinho uma figura emblemática do presente. Ele representa, para muitos, a reconexão com o saber verdadeiro, anterior às corrupções do sistema, às teorias inúteis, à política suja. Mas o que ele oferece, no fundo, é uma versão emocionalizada e estetizada da impotência. Sua crítica não desvela, ela consola. Não convoca a organização, ela apazigua. Não historiciza o sofrimento, ela o mitifica. Esse processo pode ser compreendido como uma forma particular de pós-modernismo popular, ou, mais precisamente, de pós-modernismo de rua. A ruptura com a razão aparece não como delírio acadêmico, mas como discurso alternativo de resistência. A recusa da totalidade, da teoria, da ciência, da política, todas as marcas do irracionalismo filosófico se reapresentam aqui sob a forma de sabedoria marginal, de pensamento livre, de contestação espiritual. Mas, como mostrou Lukács, o irracionalismo nunca é neutro. Ele prepara o terreno para o reacionarismo. Ele dissolve a crítica, desarma a classe trabalhadora, neutraliza a história. O irracionalismo é sempre a porta de entrada do fascismo. Quando Marinho proclama que política é uma farsa, que o conhecimento verdadeiro não está nas universidades, que a revolução é interna, ele não está apenas se afastando da teoria. Ele está contribuindo ativamente para a destruição da razão como ferramenta de transformação. Ele oferece à juventude desiludida, à classe média precarizada e aos setores populares despolitizados uma espécie de redenção individualista onde a libertação não se dá na história, mas na alma. Onde o sistema não é enfrentado coletivamente, mas recusado simbolicamente.
A crítica de Eduardo Marinho, ao renunciar à razão, renuncia também à transformação, e ao fazer isso, transforma a rebeldia em mercadoria e o pensamento em superstição. O discurso da vivência como imunização teórica. No interior da lógica do Capital, toda forma de crítica que prescinde da mediação teórica corre o risco de transformar-se em fetiche. A vivência, enquanto experiência concreta da realidade, é inegavelmente fonte legítima de saber, mas quando absolutizada, convertida em critério de verdade ou blindagem discursiva, transforma-se em imunização contra o pensamento. O que era ponto de partida da reflexão torna-se seu ponto de encerramento. É exatamente isso que ocorre no discurso de Eduardo Marinho. A vivência como valor absoluto, como instância irrefutável, como verdade autorreferente. Na tradição marxista, a experiência concreta do sujeito, especialmente quando marcada pela opressão, pelo sofrimento, pela exclusão, nunca foi desprezada. Pelo contrário, é a partir dela que emerge a necessidade da crítica. Mas essa experiência não fala por si, ela exige mediação. Como escreveu Karl Marx em A Ideologia Alemã, a consciência não pode ser jamais outra coisa senão ser consciente. Mas esse ser só se realiza plenamente enquanto consciência histórica quando compreende as condições objetivas que o produzem. A vivência, isolada da totalidade, torna-se percepção sensível sem elaboração, impressão bruta sem forma. Eduardo Marinho inverte essa lógica. Sua fala parte da premissa de que o vivido é inquestionável, de que o saber verdadeiro brota da dor individual e que o conhecimento de dentro é superior a qualquer construção teórica. Sua experiência na rua, na miséria, na recusa institucional, torna-se não apenas fundamento, mas escudo. Não se trata de relatar uma história e refletir sobre ela, mas de afirmar essa trajetória como argumento em si. Toda discordância se torna violência simbólica, toda crítica vira opressão acadêmica, toda mediação é vista como alienação. Essa operação, ao mesmo tempo discursiva e ideológica, cria um campo hermético, onde a razão não penetra. Trata-se de uma estratégia de blindagem. Quem não viveu lá não pode falar disso. A autoridade do sofrimento substitui a análise das estruturas. A experiência se torna um capital simbólico que dispensa explicações, pois é sagrada, intocável. Cria-se assim um campo onde o discurso escapa da crítica, e é exatamente nesse ponto que se transforma em ideologia. Lukács, em sua crítica à psicologização da consciência, já apontava que a subjetividade isolada, descolada das mediações históricas e de classe, é campo fértil para o irracionalismo. O sujeito não mais se reconhece como parte de um processo coletivo, mas como portador de uma verdade autêntica que só pode ser acessada pela experiência direta. Essa recusa da totalidade dissolve a realidade concreta em um conjunto de sentimentos e o resultado é o que Lukács chama de fetichismo subjetivista, uma espécie de reificação do eu em que a vivência é absolutizada como essência. Stephen Meszaros aprofunda esse diagnóstico ao afirmar que a consciência social é produto da praxis coletiva e não da introspecção. Segundo ele, a libertação não é uma conquista interior do espírito, mas uma transformação material das condições objetivas de existência mediada por uma consciência organizada e historicamente enraizada. A ideia de que a revolução é um processo interno, que se dá por iluminação pessoal, que a libertação é uma jornada de autoconhecimento, tudo isso para Meszaros constitui uma forma moderna de ideologia, uma espiritualização da luta de classes. A fala de Marinho opera exatamente nesse registro. A revolução é interna. O inimigo é o ego. O sistema é o medo. A libertação é o amor. A praxis é substituída por uma ética mística, despolitizada, que apaga a luta histórica e coloca no lugar o imperativo de transformação interior. O discurso antissistema, assim, converte-se numa cartilha de autoajuda. A cura do mundo passa a depender do indivíduo que acorda e vê, entende e se afasta da ilusão. Essa lógica é profundamente funcional ao capital.
porque desloca a luta do palco estrutural para o plano espiritual, da política para a ética, da história para a moral. Essa absolutização da vivência também colabora para a fragmentação do pensamento crítico. Ao negar a mediação teórica, dissolve-se qualquer possibilidade de organização coletiva em torno de um projeto comum. A experiência individual se sobrepõe à análise. Cada um com sua verdade, cada um com sua vivência. O universal é substituído pelo particular, e o particular torna-se irreconciliável com qualquer racionalidade comum. Como consequência, a crítica política se esvazia e o sujeito é empurrado para o narcisismo identitário ou para a impotência ética. O discurso de Marinho, ao colocar sua trajetória como argumento de autoridade e ao recusar as mediações da razão crítica, reforça essa lógica. Sua figura se torna um arquétipo simbólico da resistência inofensiva. Sofre, mas não organiza. Denuncia, mas não propõe. Critica, mas não historiciza. O sofrimento, em vez de motor da consciência, torna-se álibi da paralisia. A crítica marxista, ao contrário, exige a superação da experiência bruta pela mediação conceitual. Não se trata de negar a dor, mas de historicizá-la. Não se trata de refutar a vivência, mas de compreendê-la como parte de uma totalidade social contraditória. A razão dialética nesse sentido é a única que pode converter o sofrimento em consciência e a consciência em ação. Tudo que a impede, inclusive o culto fetichista da vivência, é forma de reprodução da dominação. A produção audiovisual da imagem do guru. A sociedade contemporânea não apenas consome imagens, ela vive nelas. No capitalismo tardio, a visualidade não é um complemento da realidade, mas sua forma dominante de existência simbólica. Como demonstrou Guy Debord em A Sociedade do Espetáculo, tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação. O audiovisual, nesse contexto, deixa de ser mero veículo de comunicação e se torna um aparato ideológico central. Organiza a percepção, define o sensível, molda o imaginário e fabrica figuras públicas. Eduardo Marinho é, antes de tudo, uma construção audiovisual. E o documentário Observar e Absorver, de 2016, dirigido por José Marques de Carvalho Júnior, o Júnior Sequela, é uma peça-chave nesse processo de fabricação simbólica. Produzido com estética cuidadosa, ritmo contemplativo, o documentário não apenas registra a figura de Marinho, ele a eleva. A mise-en-scène do filme reforça todos os elementos que compõem sua persona pública: o andarilho, o artesão, o sábio informal, o crítico das instituições, o homem que abriu mão de tudo para viver a verdade. A imagem de Marinho é cuidadosamente tratada, como uma espécie de profeta pós-moderno que emerge do abandono urbano. O que está em cena não é apenas um homem, é uma ideia, um mito, uma alegoria. E como toda alegoria, ela é fabricada com signos cuidadosamente dispostos. O papel do diretor na consolidação dessa imagem é decisivo. Através da sua direção, Marinho é investido de uma aura cinematográfica que legitima sua autoridade simbólica. O artesão se torna filósofo, o excluído vira mestre, o andarilho é transformado em oráculo. Trata-se aqui de uma operação audiovisual de produção de carisma. O discurso de Marinho, já estruturado em torno da vivência, da negação do saber formal, da exaltação do espontâneo, ganha forma estética, é ritmado, reforçado por enquadramentos que o isolam do mundo normal, conferindo-lhe uma aura de exceção. Essa trajetória revela algo estrutural. O audiovisual contemporâneo não é um campo autônomo de expressão estética, mas um campo de disputa simbólica moldado pela lógica do mercado e pela reconfiguração das sensibilidades sob o capitalismo. Não há ruptura, há reciclagem simbólica. A rebeldia vira estética, a crítica vira afeto, a contradição vira narrativa. E o sistema agradece. Walter Benjamin já alertava, em A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, que a aura não desaparece com a técnica, ela apenas se desloca.
No caso do cinema documental contemporâneo, a aura é frequentemente reconstruída através da estetização da precariedade, da contemplação da margem, da adoração do anti-herói. Marinho encarna todos esses elementos. Sua imagem, cuidadosamente construída, cumpre uma função precisa: produzir uma identificação simbólica com o espectador desiludido, cansado das instituições, sedento por um outro saber. Não é por acaso que seus vídeos se tornaram virais, suas falas foram fragmentadas em rios, sua imagem se transformou em meme positivo. Ele representa o antissistema aceitável, crítico, mas inofensivo, radical no tom, mas desmobilizador na prática. Essa estetização da crítica é um dos mais eficazes mecanismos ideológicos da contemporaneidade. O audiovisual produz afetos que simulam radicalidade, mas os organizam sob a lógica da mercadoria. O espectador consome Marinho como consome uma catarse moral. Assiste, concorda, emociona-se e volta à sua rotina. A crítica é vivida como experiência estética, não como chamado à ação. Ela opera como um alívio simbólico, uma purgação subjetiva, e não como um enfrentamento das estruturas de dominação. E nisso reside sua eficácia. O audiovisual substitui a praxis pela sensibilidade, a luta pela contemplação, a organização pela empatia. O documentário que mencionamos, nesse sentido, não apenas registra Marinho, ele o consagra. Funciona como rito de passagem simbólico. O artista marginal transforma-se em figura pública legítima, em voz alternativa autorizada, em guru pós-ideológico. Sua entrada em circuitos, sua disseminação em redes sociais fazem parte desse processo de consagração. E isso é fundamental para compreendermos o lugar que Marinho ocupa hoje no imaginário político-cultural. Um entreposto simbólico entre a crítica e o conformismo, entre a revolta e a resignação, entre a estética da miséria e o consumo alternativo. Bourdieu já havia apontado que a legitimação cultural é sempre uma disputa. A figura de Marinho, fabricada e difundida pelo audiovisual, é resultado de uma disputa vencida. A crítica desligada da teoria, a rebeldia desligada da política, a vivência desligada da história. Ele não é um produto espontâneo da rua, é um artefato simbólico que cumpre uma função ideológica: desviar a energia da crítica para a esfera do espetáculo. Eis o paradoxo: quanto mais Marinho renega as instituições, mais é institucionalizado. Quanto mais recusa a fama, mais é transformado em ícone. Quanto mais rejeita o sistema, mais é utilizado como suplemento simbólico desse mesmo sistema, como válvula de escape afetiva para a culpa das classes médias, como objeto de admiração para a juventude órfã de projetos, como anti-herói para um tempo em que a utopia foi substituída pela performance. O discurso contra a política e contra a luta de classes. Toda crítica social que se pretende emancipatória precisa, inevitavelmente, enfrentar a questão da luta de classes. Negar esse antagonismo histórico-estrutural significa alinhar-se, por ação ou omissão, com a reprodução da ordem capitalista. A recusa da política, sobretudo da política enquanto disputa entre projetos históricos de classe, não é neutra. É uma forma de neutralizar a crítica, de amputá-la de seu conteúdo transformador e convertê-la em moralismo inócuo. A figura pública de Eduardo Marinho está inscrita nesse campo. Seu discurso, que se apresenta como contestação radical do sistema, atua objetivamente como força de despolitização, dissolvendo a luta coletiva em uma ética individual, espiritualizada e desmobilizadora. Desde suas primeiras falas públicas, Marinho constrói uma narrativa marcada por desconfiança absoluta em relação às organizações políticas, às instituições, aos partidos, aos coletivos, aos sindicatos e a qualquer forma de organização formal da luta social. Para ele, a política institucional é uma farsa, a militância é vaidade, a luta de classes é uma ilusão. Em seu lugar, propõe uma revolução interna, um despertar de consciência individual, uma mudança de postura frente ao mundo. Não há estrutura a ser enfrentada,
há uma moral a ser conquistada. Essa recusa frontal da política enquanto campo da prática histórica o aproxima perigosamente de uma forma de racionalismo moral que, já como alertava Marcuse, serve para integrar as massas à lógica do sistema sob o disfarce da rebeldia simbólica. Marcuse identificou, ainda em 1960, o surgimento de formas estéticas e comportamentais de contestação que não ameaçavam o núcleo da dominação, mas ofereciam ao sujeito a ilusão de liberdade através da recusa de códigos, o que paradoxalmente reforçava a ordem dominante. No lugar da transformação coletiva, o autoconhecimento. No lugar da luta, a introspecção. No lugar da prática, a performance ética. A política, nesse contexto, passa a ser vista como algo sujo, corrompido, impossível de ser resgatado. Marinho encarna essa visão cínica e ressentida que confunde as instituições da democracia burguesa com a totalidade da política, e a partir disso conclui que toda forma de organização social é perversa. Essa postura, longe de ser subversiva, colabora objetivamente com a fragmentação da consciência coletiva. Como apontou Gramsci, o senso comum, quando não politizado, é facilmente apropriado pelas forças hegemônicas. O desprezo pela política, frequentemente, é o verniz moral do reacionarismo. No caso de Marinho, essa recusa da política vem acompanhada de uma negação explícita da luta de classes. Em suas falas, não há classe dominante nem classe dominada. O capital é substituído por o sistema. A opressão é apresentada como uma consequência da ignorância ou da falta de amor. O sofrimento é, na melhor das hipóteses, uma prova espiritual. Em vez de denunciar as condições objetivas da exploração, Marinho convida o sujeito a ver além da aparência. Mas esse além nunca é a estrutura, a totalidade, a história. É sempre o interior, o eu, a moralidade individual. Trata-se de uma completa inversão da crítica. A culpa, que antes recaía sobre a estrutura social, recai agora sobre o comportamento do indivíduo. Steven Mesários, em Para Além do Capital, afirma com clareza: não existe emancipação possível sem uma prática coletiva organizada. A transformação radical das estruturas exige a superação das formas fetichizadas da subjetividade, o que só é possível na luta política consciente e historicamente situada. A fala de Marinho, ao dissolver essa dimensão na ética do autoconhecimento, opera como anestésico ideológico. Em vez de convocar a luta, convida a reflexão passiva. Em vez de organizar, dispersa. Em vez de construir sujeitos históricos, fabrica espectadores do próprio sofrimento. Essa recusa da luta de classes se alinha com uma lógica contemporânea de governabilidade do capitalismo em crise. No momento em que os projetos revolucionários foram derrotados ou desorganizados e as instituições progressistas se burocratizaram, o sistema se vale da figura do crítico inofensivo. Aquele que denuncia tudo, mas não propõe nada. Aquele que se apresenta como independente, mas se torna funcional à reprodução da ordem. Marinho cumpre essa função simbólica. Ele não representa ameaça real a nada. Pelo contrário, oferece uma catarse moral que substitui a política. Além disso, seu discurso encontra ressonância tanto em setores da nova direita espiritualista quanto na esquerda culturalista pós-moderna. Ambos compartilham a recusa da centralidade da luta de classes como motor da história. Ambos apostam na transformação subjetiva como saída. Ambos acreditam que o problema não é o sistema, mas as pessoas. Nesse sentido, Marinho é o ponto de encontro ideológico entre o irracionalismo da extrema-direita e o subjetivismo da nova esquerda. Sua figura agrada a todos porque não confronta ninguém. Sua crítica é tão ampla que se torna abstrata e, portanto, inofensiva. Essa lógica tem efeitos devastadores. A juventude periférica que consome Marinho em vídeos curtos nas redes sociais não está sendo convocada à organização política, à leitura crítica, à ação coletiva. Está treinada a interpretar seu sofrimento como destino pessoal, como karma, como um erro de percepção. A miséria é estetizada, a opressão é romantizada, a exploração é explicada como má energia. Tudo se passa como se a injustiça fosse um defeito moral e não uma estrutura histórica. E isso, do ponto de vista da crítica marxista, é a mais perversa das ideologias.
o anti-intelectualismo e o desprezo pela universidade. A crítica ao saber oficial e às instituições educacionais pode ser, em certos contextos históricos, uma forma legítima de resistência. Afinal, como já observaram Marx, Bourdieu e Gramsci, as estruturas de saber estão profundamente vinculadas às formas de reprodução da dominação de classe. Mas quando essa crítica abdica da mediação teórica, da análise dialética e da elaboração conceitual, ela facilmente escorrega para o campo do anti-intelectualismo, um terreno fértil para a disseminação do obscurantismo, da despolitização e da reação. Eduardo Marinho é hoje um dos rostos mais populares do anti-intelectualismo estético no Brasil. Seu desprezo pela universidade, sua recusa da linguagem acadêmica, sua aversão à mediação conceitual e seu culto à experiência direta formam um conjunto discursivo que ressoa tanto entre jovens precarizados quanto entre setores conservadores. A ideia de que o saber verdadeiro não se aprende, mas se sente, que o conhecimento não se constrói, mas se vive, que a universidade é um espaço de mentira, vaidade e dominação, tudo isso compõe o núcleo ideológico de seu discurso. Esse anti-intelectualismo performático tem múltiplas camadas. Em primeiro lugar, ele simula uma aproximação com as classes populares, como se o saber teórico fosse por natureza excludente e elitista. Em segundo, ele reforça a crença de que o conhecimento formal não é apenas inútil, mas um obstáculo à compreensão do real. Por fim, ele projeta uma falsa ideia de autonomia do pensamento, onde o saber popular é entendido como puro, instintivo, livre da contaminação acadêmica. Essa operação, no entanto, é profundamente funcional à dominação ideológica do capital. Gramsci já advertia sobre esse risco ao desenvolver sua teoria dos intelectuais. Para ele, o combate ao elitismo cultural não implicava a recusa da intelectualidade, mas sim sua democratização e transformação. Todos os homens são intelectuais, afirmava, mas nem todos desempenham essa função na sociedade. O desafio, portanto, não era destruir o saber, mas socializá-lo, construí-lo a partir das experiências populares e conectá-lo a práticas política transformadora. A recusa da universidade, quando desprovida dessa mediação crítica, não emancipa, desarma. Bourdieu também reconheceu a função de legitimação simbólica da universidade no capitalismo, mas jamais propôs sua destruição. Ao contrário, defendeu o acesso dos grupos subalternos ao saber científico como condição de autonomia. Para ele, a crítica radical às instituições de ensino passa necessariamente por compreender seus mecanismos de exclusão e por disputar seu interior, não por renunciar a ele. Quando se recusa a universidade em bloco, sem dialética, substitui-se a crítica pela ignorância legitimada. O saber se torna ameaça, e a ignorância, capital simbólico. É precisamente essa inversão que opera no discurso de Marinho. Sua recusa da universidade não se dá no plano da crítica histórica, mas no da moral. Ele não denuncia os mecanismos de elitização do saber para democratizá-lo. Ele os utiliza como pretexto para negar a própria validade do saber teórico. A universidade se torna, em sua fala, um espaço irremediavelmente corrompido, incapaz de produzir qualquer conhecimento verdadeiro. Essa recusa não é revolucionária, é profundamente reacionária, porque não propõe alternativas organizadas, mas apenas o retorno à vivência bruta, ao olho no olho, à sabedoria do sofrimento. Carlos Nelson Coutinho, em sua crítica ao estruturalismo e à fragmentação do saber, já apontava que o verdadeiro antídoto contra o elitismo acadêmico não é o irracionalismo, mas o pensamento dialético. A razão crítica só pode ser superada por outra razão, não por sua negação irracional. O discurso de Marinho, ao contrário, substitui a razão pela intuição, a teoria pelo testemunho, a ciência pela metáfora. Seu saber é intransferível, inverificável, incontestável. E é justamente por isso que se torna tão sedutor e tão perigoso. O anti-intelectualismo, como sabemos, é um dos pilares ideológicos do fascismo. A extrema-direita brasileira, com figuras como Olavo de Carvalho, construiu sua base popular atacando universidades, intelectuais, professores e livros.
Marinho, ainda que se posicione no campo simbólico oposto, compartilha com essa tradição um desprezo visceral pelas formas organizadas de produção do conhecimento. Sua fala, ao ecoar essa recusa, fornece um verniz popular à lógica obscurantista. Ele se torna o anti-Olavo de Carvalho que diz quase as mesmas coisas, mas com outra estética. Ambos convergem na recusa da mediação, na fetichização da experiência e no culto à verdade pessoal. Essa postura encontra grande receptividade em uma juventude que foi alijada do ensino superior, precarizada pelo neoliberalismo, expulsa das formas tradicionais de formação. Em vez de disputar essa juventude para a formação crítica, o discurso de Marinho oferece uma compensação simbólica, a ideia de que saber demais corrompe, que ler demais confunde, que estudar é vaidade. O resultado é a reprodução do cinismo, do espontaneísmo e da desistência. A crítica é dissolvida em autoajuda, o pensamento é substituído pelo aforismo e a universidade, transformada em inimiga, deixa de ser espaço de disputa para se tornar caricatura do mal. A crítica marxista, por sua vez, jamais negou o papel ambivalente da universidade, como papel ideológico de Estado e como campo de luta. A tarefa histórica da esquerda é ocupar esse espaço, radicalizá-lo, democratizá-lo, abrir as portas do saber científico e filosófico aos setores populares. Recusar essa tarefa equivale a entregar o campo da produção de conhecimento às forças conservadoras e ao capital. É o que o discurso de Marinho, ainda que involuntariamente, realiza. Contribui para a deslegitimação do saber como instrumento de emancipação. A estética da miserabilidade como estratégia de sedução. No capitalismo contemporâneo, a miséria deixou de ser apenas uma condição social. Ela tornou-se também uma estética. A indústria cultural, ao longo do século XX, aprendeu a converter o sofrimento em linguagem, o abandono em estilo, a exclusão em símbolo de autenticidade. O capitalismo, como bem observou Karl Marx, não tem pudor em explorar qualquer contradição, desde que possa extrair valor dela. Se no início da modernidade a pobreza era ocultada como vergonha social, hoje ela é exibida como marca de originalidade, como experiência moral superior, como selo de verdade. A figura pública de Eduardo Marinho opera precisamente nesse ponto, na transformação da miserabilidade em capital simbólico e, portanto, em mercadoria. O apelo estético de sua imagem está diretamente relacionado à sua precariedade. Ele veste roupas gastas, anda de chinelo, carrega cadernos com frases escritas à mão, monta barracas improvisadas com suas artes e toda essa mise-en-scène é incorporada ao seu discurso como prova de coerência. Trata-se de uma mise-en-scène real, no sentido de que ele vive como fala, mas nem por isso deixa de ser representação. A estética da precariedade é um recurso simbólico poderoso, diferencia, autentica, protege. O Marinho de chinelo é mais convincente do que qualquer professor universitário. Ele se apresenta como o corpo da verdade, e o corpo é miserável. Walter Benjamin, em sua crítica à estetização da política operada pelo fascismo, já advertia: quando a arte estetiza o sofrimento sem mobilizar a praxis, ela se torna cúmplice da barbárie. Em A Obra de Arte, na era de sua reprodutibilidade técnica, Benjamin afirma que a politização da arte é um imperativo ético da esquerda, enquanto a estetização da política é uma arma da reação. O que vemos em Marinho é justamente esse dilema. Sua estética, ao invés de tensionar o espectador à ação coletiva, o captura afetivamente. A miséria é convertida em beleza simbólica, e a crítica social em experiência sensível isolada. A estetização da miserabilidade funciona como um dispositivo ideológico que desloca o foco da análise estrutural para a comoção moral. Em vez de perguntar por que há miséria, o espectador se pergunta como ele conseguiu viver assim. A atenção se volta para o indivíduo, para a coragem, para a resistência solitária, não para a história, não para as relações sociais, não para a luta. O sujeito miserável vira personagem, e o personagem, quando bem construído, torna-se fetiche. A dor se torna elemento de sedução.
O sofrimento, quando estetizado, converte-se em produto simbólico para consumo de uma classe média em busca de sentido. Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo, afirmou que o espetáculo é a afirmação da aparência como verdade. Marinho é verdadeiro justamente porque aparenta ser o que o sistema esconde, a miséria. Mas essa verdade aparente é consumida como signo, não como denúncia. A miséria, quando transformada em performance estética, deixa de ser problema político e se torna traço moral. Ao invés de escandalizar, tranquiliza. Ao invés de revoltar, pacifica. Sua função passa a ser pedagógica, não transformadora. Ensina a resignação, a humildade, a aceitação da dor. Nesse sentido, a figura de Marinho é um artefato ideológico sofisticado. Ele fornece à classe média progressista uma experiência estética da desigualdade sem exigir engajamento político real. Ele encarna a miséria como valor e assim permite que o espectador sinta compaixão sem culpa, admiração sem incômodo, identificação sem ruptura. A crítica se dá no plano simbólico, é segura, bela, distante. A figura do miserável se torna objeto de culto, e sua arte um relicário do sofrimento. A obra artística de Marinho, composta por desenhos, frases filosóficas e depoimentos, está profundamente vinculada a essa lógica. É uma arte que valoriza o traço rústico, a escrita informal, a forma inacabada. Tudo isso reforça a ideia de pureza, de originalidade, de não contaminação institucional. Mas, ao mesmo tempo, sua circulação se dá no mercado. Marinho vende suas obras, participa de feiras, vive de doações, é filmado por cineastas, reproduzido em camisas, compartilhado em redes sociais, etc. Sua miséria se converte aqui em estratégia de sobrevivência, mas também em valor de troca simbólico. Lukács, ao discutir a reificação no capitalismo, mostra como os conteúdos humanos mais autênticos, a dor, o amor, a revolta, podem ser transformados em formas fetichizadas. A figura de Marinho é exemplar dessa dinâmica. Ele transforma sua própria vida em objeto simbólico, sua miséria em argumento, sua exclusão em plataforma. Não há nisso necessariamente uma fraude. Há uma lógica. E ela é funcional à mercadoria. A mercadoria, nesse caso, é a imagem do homem que não se vendeu, vendida sob a forma de autenticidade estética. Essa lógica opera como um novo tipo de fetiche ideológico, o fetiche da sinceridade. Marinho é consumido não apesar de sua precariedade, mas por causa dela. Sua ausência de polimento é seu diferencial. Sua distância do saber formal é seu charme. Sua miséria não é mais apenas condição material, é ativo simbólico. Ela o imuniza contra a crítica, o coloca num plano moral superior, o protege da análise. É o intocável pela pureza, a pureza da dor. A dor não pode ser fetichizada. A crítica marxista exige que ela seja compreendida, articulada, superada. A miséria não pode ser estetizada, deve ser combatida. Transformar o sofrimento em linguagem estética sem mediação histórica é colaborar com sua reprodução. E é isso que, objetivamente, o discurso e a imagem de Marinho acabam realizando. A transformação da miserabilidade em espetáculo e do espetáculo em mercadoria da consciência. O negacionismo pandêmico, a consagração da barbárie espiritualizada. A pandemia de Covid-19 constituiu um marco histórico de revelação brutal das contradições do capitalismo global. Em poucos meses, as formas mais cruas da desigualdade, do abandono estatal, da necropolítica e da mercantilização da vida vieram à tona. Os mais pobres morreram aos milhares, os serviços públicos colapsaram, a ciência foi atacada por forças obscurantistas e a solidariedade coletiva tornou-se a única barreira real contra a desagregação social. Nesse contexto, o papel das figuras públicas, artistas, intelectuais, formadores de opinião, tornou-se decisivo. Ou se posicionavam a favor da vida, da ciência e da organização social, ou contribuíam para a normalização da catástrofe.
Eduardo Marinho escolheu o segundo caminho. Em diversas falas públicas e vídeos, Marinho relativizou a pandemia, deslegitimou os dados científicos, comparou a Covid-19 a uma pneumonia comum e atribuiu a crise sanitária a uma suposta guerra estratégica entre potências. Evocou metáforas espirituais e difundiu desinformações. Essas declarações, ainda que travestidas de pensamento crítico, alinharam-se objetivamente às narrativas negacionistas mais reacionárias do bolsonarismo e de setores da extrema-direita global. A postura de Marinho durante a pandemia representa um ponto de inflexão em sua trajetória simbólica. Se até então ele operava como figura ambígua, crítica, mas despolitizada, popular, mas desmobilizadora, a partir de 2020 sua fala assume contornos perigosamente próximos ao irracionalismo fascista. Ao negar a ciência, desqualificar os profissionais de saúde e estimular a desconfiança generalizada contra qualquer forma de organização pública do cuidado, Marinho rompe com qualquer resquício de projeto emancipador e inscreve-se no campo da barbárie espiritualizada. O que Lukács chama de destruição da razão ganha aqui sua expressão contemporânea mais direta: a recusa da ciência enquanto forma histórica de mediação racional do mundo. Mas essa recusa não se dá como defesa da ignorância bruta. Ela é apresentada como sabedoria superior, como percepção fora da Matrix, como iluminação espiritual. Essa inversão é perversa porque não apenas ataca o conhecimento, mas o faz em nome de uma suposta elevação moral. O irracionalismo se apresenta como ética, a irresponsabilidade coletiva como liberdade, a morte em massa como seleção natural. É nesse sentido que a figura de Marinho, durante a pandemia, revela sua função ideológica mais perigosa: fornecer um rosto popular, alternativo e autêntico à negação das mediações sociais. Sua crítica ao Estado, antes dirigida contra a burocracia ou a opressão institucional, converte-se em desprezo pela própria ideia de política pública. Seu ceticismo em relação às instituições se transforma em hostilidade ao conhecimento. Sua exaltação da vivência se converte em negação da ciência. Ele passa a encarnar o tipo ideal da consciência cínica, aquele que sabe que está colaborando com a mentira, mas acredita que sua intenção o redime. Gramsci já nos advertia que as massas não abandonam suas concepções espontâneas de mundo se não forem conquistadas por outra concepção mais totalizante, mais racional, mais historicamente fundamentada. Quando a esquerda abandona esse terreno por burocratização, elitismo ou incapacidade de comunicação, figuras como Marinho o ocupam. E o fazem oferecendo uma explicação de mundo que mistura sabedoria popular, espiritualismo de mercado e anti-intelectualismo afetivo. Essa mistura produz uma forma de senso comum regressivo que reforça o individualismo, o fatalismo e o conformismo místico. Luc Vacan, em suas análises sobre o Estado penal e a criminalização da pobreza, mostra que a desorganização da classe trabalhadora é sempre acompanhada por formas de discurso que culpabilizam o indivíduo e desmoralizam a solidariedade. O negacionismo de Marinho opera nesse registro, dissolve a responsabilidade social em narrativas morais. Se alguém morre, é porque não soube viver. Se o mundo adoece, é porque perdeu a conexão com a essência. A pandemia, que exigia resposta coletiva, é reinterpretada como metáfora espiritual. A barbárie torna-se fábula. Essa operação é politicamente letal, porque retira da crise sanitária seu conteúdo histórico e material. A devastação neoliberal dos sistemas públicos de saúde, a desigualdade estrutural que define quem vive e quem morre, a lógica de mercado que impede o cuidado e a converte em alegoria moral. A morte deixa de ser um problema político e passa a ser um enigma existencial. Não há culpados, não há luta, não há estrutura, há destino. E quando o sofrimento é interpretado como destino, a história morre. A adesão de Marinho ao discurso negacionista revela, assim, a face última do irracionalismo que estrutura sua trajetória. O mesmo sujeito que nega a universidade, recusa os partidos, despreza a teoria e dissolve a luta de classes em espiritualidade é aquele que, em nome da liberdade interior, nega a realidade objetiva de uma pandemia global. A recusa da totalidade culmina, como sempre, na legitimação do sistema.
O antissistema, quando privado de razão, transforma-se em seu instrumento mais eficaz. Conclusão: a reabilitação da razão como tarefa da crítica marxista. Chegamos ao fim de um percurso crítico que não se pretende apenas diagnóstico, mas intervenção. O caso de Marinho, em sua singularidade, revela com clareza exemplar os mecanismos contemporâneos de esvaziamento da crítica, de estetização da miséria, de fetichização da experiência e de destruição da razão. Sua figura pública, aclamada por setores diversos da sociedade como símbolo de rebeldia, autenticidade e sabedoria de rua, cumpre na prática a função ideológica de desmobilizar, despolitizar e desarmar a consciência coletiva. Sua trajetória, do discurso antissistema à adesão inconsciente às lógicas do espetáculo, do espiritualismo e do irracionalismo, não é exceção, é regra geral de nosso tempo. A crítica marxista, no entanto, não pode se furtar ao enfrentamento dessas figuras. Ao contrário, é justamente diante da confusão simbólica generalizada que se impõe a retomada radical da razão. Não qualquer razão, mas a razão histórica, dialética, encarnada nas contradições sociais, orientada para a praxis. O que Eduardo Marinho representa é a negação dessa razão. Ele fala contra a mediação, contra a teoria, contra a política, contra a ciência, contra a organização, contra o conhecimento. Sua crítica não visa a transformação das estruturas, mas a retomada moral do indivíduo. Trata-se, portanto, de um discurso antirrevolucionário, ainda que apresentado sob a máscara da contestação. Ao longo deste ensaio, vimos como essa crítica despolitizada opera. Substitui o conflito de classe pelo sofrimento subjetivo, a história pela vivência, a teoria pela intuição, a organização pela performance, a revolta pela espiritualidade, a razão pela metáfora. Tudo isso compõe um campo ideológico que Marx já denunciava ao afirmar que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Marinho, ao desconectar seu discurso das estruturas de dominação material, atua, ainda que não intencionalmente, como reprodutor da ideologia dominante em sua versão mais moderna e insidiosa, aquela que se apresenta como antissistema, mas opera como estabilizadora da ordem. Como alertou Lukács, o irracionalismo não é apenas uma tendência filosófica, é a base espiritual da reação. A recusa da razão abre caminho para a barbárie, pois dissolve os fundamentos da crítica, inviabiliza a organização coletiva e transforma o sofrimento em fatalismo. Carlos Nelson Coutinho, ao analisar os caminhos do estruturalismo e do pós-modernismo, chegou à mesma conclusão. Sem razão não há emancipação e sem mediação não há transformação. É preciso, portanto, retomar a razão como tarefa política, não como arrogância iluminista, mas como mediação histórica, concreta, entre o ser social e sua superação. A crítica marxista não pode abdicar da totalidade, da mediação conceitual, da análise estrutural e da organização de classe. Em tempos de crise, irracionalismo e cinismo se tornaram as formas preferenciais da ideologia dominante. E cabe à esquerda crítica combatê-las não com ressentimento, mas com lucidez, profundidade e rigor. A figura de Eduardo Marinho é um símbolo a ser desmontado. Não porque ele seja pior do que tantos outros, mas porque sua imagem opera como fetiche. Ele representa o ideal da crítica sem teoria, da política sem organização, da rebeldia sem confronto, da consciência sem prátices. Ele é por isso o exemplo mais acabado da destruição simbólica da crítica. E é por isso que precisa ser criticado com dureza, não como indivíduo, mas como forma social. A reabilitação da razão exige mais do que bons argumentos, exige coragem política. Coragem para disputar o campo simbólico, para enfrentar as idolatrias contemporâneas, para desnaturalizar as figuras do carisma. Coragem para afirmar que a emancipação não virá pela estética da miséria, nem pela pureza moral, nem pelo espiritualismo da dor. A emancipação é uma tarefa histórica, coletiva, organizada, racional, radical. E todo discurso que nos afasta disso, por mais sedutor que seja, é obstáculo. Esse ensaio, por fim, não é sobre Marinho, é sobre nós, sobre a necessidade de reconstruir um horizonte revolucionário em meio aos escombros da crítica.
sobre a urgência de retomar a teoria como instrumento de luta, sobre a responsabilidade de não ceder à tentação do cinismo estético e sobre a firmeza de dizer que a crítica da arma deve seguir-se à arma da crítica. Que esse texto sirva como contribuição modesta, porém decidida, à retomada da crítica radical, aquela que não se curva ao carisma, não se encanta com sofrimento estetizado e não abandona jamais a razão como bússola da transformação. Bom, pessoal, voltando aí para fechar esse longo bloco, essa longa reflexão, né? Não falei no início, mas gostaria de salientar aqui no final algumas referências importantes. Na verdade, uma referência que é o meu camarada Felipe Gasper. Ele produziu um vídeo também que está no canal dele, Felipe Gasper, sobre o Eduardo Marinho, né? Que na época eu escrevi um texto, a gente trocou. E o Gasper também acabou produzindo essa crítica bastante contundente, expressiva e que teve bastante repercussão também. E uma parte assim bastante exaltada, né, por parte dos... E uma questão, na verdade, bastante exaltada por parte dos seguidores fiéis de Eduardo Marinho. Mas, enfim, essas são questões que estão colocadas também no campo do debate, né? Nós vamos seguir com essas análises, com análises maiores, com teoria, com discussões, enfim. A intenção do nosso canal é fomentar o debate, né? Gostaria de lembrar a todos que nós somos uma mídia independente, nós estamos produzindo reflexões, podcasts, discos, né? Filmes. Nós trabalhamos em produtora de cinema, 202 Filmes e a Plano 2 também. E se você acha importante a nossa produção, puder colaborar, fomentar a nossa produção, o Pix está aí na descrição do vídeo. E na próxima a gente volta com mais análise, galera. Um abraço.